Depois de quase uma década, uma das séries mais aclamadas da Netflix chegou ao seu final. E a pergunta que fica é, será que foi um final válido? Será que eles conseguiram acertar no encerramento de Stranger Things? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Gente, quase 10 anos que Stranger Things existe, né? Foram só 5 temporadas, mas eles demoraram muito pra fazer, lançar cada temporada ali. Tudo bem que no meio do caminho teve seus percalços ali, né? Teve pandemia, teve greve dos roteiristas, mas não tem como negar que realmente demorou bastante. Mas assim, não tem como negar também que talvez a gente esteja falando de uma das séries mais renomadas e populares dos últimos tempos. Eu me atrevo a dizer, inclusive, que essa talvez seja a série da década, talvez, ali da década de 15, década de 2015, 2010, 2020 ali, né? Ou pelo menos uma dessas séries, né? Daquelas que a gente vai passar 5 anos e ainda vai estar falando sobre ela, vai lembrar dela também, a gente vai fazer piadas, referências que são relacionadas a essa série. Vai ter gente que vai fazer piada e referências sem nem sequer ter assistido Stranger Things, né? Como já acontece com muitas outras obras da cultura pop, né? Mas de uma forma ou de outra, essa série acabou, né? Dividiu muita opinião ali também, né? A primeira parte, a segunda parte também, e esse final também tá dividindo algumas opiniões. E obviamente, eu vou fazer a minha review aqui, o primeiro vídeo de 2026 também, o primeiro vídeo de review do canal desse ano aqui também, né? Desejar já um feliz ano novo para todo mundo, agradecer muito pelo canal ter crescido muito no ano passado, né? 2.100 inscritos, a gente bateu várias metas, essa foi a última, a gente está atualmente em 2.140 e pouco, se não estiver enganado ali também. E aqui já estamos lançando a primeira meta do ano, que é 2.500 inscritos antes do final de 2026. Essa é a meta inicial, 2.500 inscritos. Então vamos bater essa meta aí depois, né? Mas antes de mais nada, né? Além dessa meta, a gente também vai partir para o vídeo de review aqui, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como se bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora fazer a review do final de Stranger Things. Antes de ir direto para a review, para a crítica da temporada em si, eu tenho que fazer o desabafo aqui, que acho que quem já viu outras reviews aqui de outras séries na Netflix já sabe do que eu vou falar, que é essa mania imbecil da Netflix de ficar dividindo temporada, que é ridículo, e eu acho que eles conseguiram superar isso de uma forma muito ruim com Stranger Things agora. Tudo bem, por um lado, até faz sentido com Stranger Things dividir a temporada, pelo menos a forma como eles fizeram, e a série que eles escolheram pra isso, do que com outras que eles fizeram, como por exemplo, Cobra Kai, que eles dividiram em 3 partes com o quê? 6 meses de diferença entre cada um, né? Que é ridículo, porque aí você passa um tempo e você até esquece e baixa o hype completamente, né? Ou, por exemplo, como eles fizeram com Wandinha, que beleza, foi 1 mês de diferença ali. Só que eles fizeram com uma série que, apesar de ser popular, não tem tanto engajamento do público. Stranger Things, eles acertaram um pouquinho. Foi tipo 1 mês, depois 1 semana de diferença com uma série que tava no hype de todo mundo, né? Só que eles fizeram uma coisa muito ruim nesse momento, que é justamente lançar 2 dessas partes em feriados, em festas, em Natal e Ano Novo, que é difícil parar simplesmente tudo ali, né? Tem algumas pessoas que conseguem, óbvio, e eu invejo essas pessoas, inclusive, né? Que parou a ceia de Natal, que parou a festa de Réveillon, deixou isso de lado para poder curtir essa série. Beleza, quem conseguiu, ótimo, mas tem muita gente que não consegue, e isso é muito ruim, principalmente para criadores de conteúdo na internet. E eu não tô falando só de mim, não, tô falando de outras pessoas mais renomadas, com canais um pouco maiores, mais renome ali também, e aqueles canais gigantescos que falam sobre cultura pop, como por exemplo, sei lá, o Omelete, o Ei Nerd, o Entre Migas, o Ali Aqui, da Alice Aquino, as Irmãs Balucci, o canal Piuí, essa gente tira férias também, né? Então é muita sacanagem colocarem bem nesse momento aí de festa. Então assim, já é ridícula essa ideia da Netflix de ficar dividindo temporada, de ficar colocando mês após mês, ou tipo uma metade no começo do ano e a outra metade só no final do ano. A Netflix tem que parar de fazer isso. Ou ela volta a lançar a temporada completa, como ela fazia no começo, ou ela faz lançamento semanal, porque assim não tá dando. Kiko, por favor, Kiko, não seja burro! Desabafo feito, vamos falar agora da série em si, né? Que, assim, acho que dá pra fazer um paralelo aqui, pelo menos falando por mim, com o lançamento de Cobra Kai, né? Que também foi dividido em 3 partes ali, que caso vocês não lembrem, eu vou deixar a review aqui da última temporada de Cobra Kai, que é um pouco parecida aqui nesse quesito, né?
Porque quando saiu a primeira parte, eu não tava botando fé, eu tava com o pé atrás ali, eu acho que tava indo pro campo do absurdo demais. A segunda parte tava mais pra trás ainda, o meu pé. Na verdade, tava com os dois pés pra trás ali, né? E aí, quando chegou a terceira parte, deu um final, acho que digno pros personagens, acho que compensou todo o resto da temporada ali também, né? E aí, meio que eu perdoei o fato de não ter sido tão grande coisa as temporadas. Não que não tenha sido grande coisa, acho que eles colocaram grande coisa demais ali nesse quesito, né? Então, acho que, tipo assim, a primeira parte não foi tão boa, a segunda também não, mas a terceira compensou a temporada toda. E pra mim, eu acho que Stranger Things vai pelo mesmo caminho ali também. Não que ele tenha sido tenham ficado com tanto receio com essa série como foi com Cobra Kai, né? A primeira parte foi boa ali também, né? Acho que ela termina com um gancho esplêndido também, né? O Will descobrindo que tem poderes, não que ele não tem poderes, mas que ele pode roubar por um tempo esses poderes do Vecna ali. A segunda parte tem bons momentos, acho que tem momentos bem emblemáticos ali na temporada e também na série, mas acabou decaindo muito. Acho que tipo fica naquele vai não vai, fica colocando só o pezinho na água e depois sai rapidamente, né? E essa terceira parte, né, que é o último episódio, que é praticamente um filme ali também, compensou a temporada como um todo, né? Não tô dizendo que foi perfeito, que foi, uma coisa maravilhosa. Só que assim, tem muita gente que tinha receio que Stranger Things acabasse da mesma forma que Game of Thrones. Não acho que tenha chegado a esse ponto, não acho. Pra mim, o final foi muito bom, mas foi bem abaixo, acho que, do que muita gente estava esperando. E aí fica aquela questão, né? Será que a temporada realmente foi um pouco abaixo do que poderia ser? Ou será que isso só é assim, a gente tem essa visão porque muita gente estava com uma expectativa muito mais alta, aquela ideia de que as teorias são melhores do que realmente aconteceu ali também, né? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Eu não vou mentir, né? Eu também estava com uma boa expectativa, até que um tanto grande com essa última temporada. Porém, eu também concordo que dava para ter sido melhor, né? Acho que tem muitos momentos ali que acho que o de pior que tem principalmente na segunda parte que eles lançaram ali, naqueles episódios 6, 7 e 8, que muita encheção de linguiça, acho que tem muita enrolação que eles colocam ali, acho que tinha alguns discursos, alguns monólogos que eles podiam cortar ou dar uma encurtada ali também, né? E acho que tem muita coisa que eles repetiram das temporadas anteriores. Acho que tem muita repetição de arco ali, repetição de acontecimento, que isso faz com que a temporada tenha uns momentos um tanto massivos, porque você já viu aquilo outras vezes ao longo da série, né? Mas tirando isso, eu acho que ela conseguiu trazer uma sensação de final, uma sensação de expectativa, uma sensação de perigo ali também, né? Que faz com que a gente fique aflito do que pode acontecer ao longo dessa última temporada. Os irmãos Duffer falaram que eles voltaram a assistir as temporadas anteriores para tentar reconectar todos os pontos ali soltos que eles podiam ter feito, né? Tem gente que... Eles falaram, né? Que tipo, desde o começo da série eles tinham planejado esse final. Eu acho um pouco provável, né? Acho que tem sim algumas questões de retcon, como por exemplo, dizer que o Vecna estava por trás o tempo todo desse plano, desde o sequestro do Will ali também, né? Tem também o retorno da Kali, que eles perceberam que colocaram, mas depois esqueceram, tem que trazer de volta, tudo bem que foi só pra matar a personagem, mas pelo menos trouxeram de volta. Tem acho que muita questão que eles fazem de paralelo com a peça do Stranger Things, né, o The First Shadow, que é a peça que contaria a história de origem do Vecna. Tem menções a ela aqui, tem algumas referências a isso, mas acho que são muito sutis, e tem essa questão também de que, apesar da peça ser canônica, acho que ela tem muitos furos, muitas questões, principalmente em relação à cronologia da série, né? Mas ainda assim é canônica, acho que é um elemento fundamental, mas que tipo, é como se eles tivessem colocado, de um modo, eles colocaram de um jeito que quem não assistiu a peça consegue entender bem a origem do Vecna. Mas por outro, acho que tem tanta coisa que eles deixaram de fora ali, meio que muitas pontas soltas, muitas dúvidas ali, né? Algumas perguntas em aberto, que aí fica um pouco difícil, né? E eu não duvido que eles tenham deixado essas perguntas em aberto mesmo, justamente para poder fazer spin-off. Porque quando uma coisa faz sucesso, uma produção faz sucesso, a série ali, vai ter um monte de gente fazendo spin-off em relação a isso. É só ver, por exemplo, The Big Bang Theory. É uma série que fez muito sucesso nesses últimos tempos. Aí teve o spin-off que é Young Sheldon, que fez bastante sucesso. E agora tem um spin-off do spin-off, que é o George Mandy ali também, né? E aí vai ter um outro spin-off de The Big Bang Theory. Então, já fez bastante coisa. Tem a questão do Game of Thrones também, que tem acho que pelo menos uma série spin-off, que é o House of the Dragons. Aí vai vir mais outra agora esse ano. Enfim, né? Quanto mais sucesso faz, mais spin-off. E acho que eles estavam trabalhando justamente nisso, né? Terminar o arco principal da série, mas deixando pontas soltas para poder trabalhar em outras produções ali. Mas eu acho que a série também dá um bom acerto em questão de finalização,
dos arcos de cada personagem, das tramas paralelas de cada um ali também, né? Pode não ter sido a melhor solução possível, né? Mas acho que de acordo com o que estava encaminhando, com o que eles tinham feito até aquele momento, né? Com o decorrer dos episódios, com o tempo correndo que eles precisam entregar esse projeto logo, eu acho que eles conseguiram dar um final bem interessante para cada um ali também, né? Acho que tem muitas cenas de monólogos, tanto nesses últimos episódios, acho que principalmente na segunda parte, no último episódio ali também, que acho que são momentos bem importantes para cada personagem. Como eu falei, acho que podia ter enxugado um pouquinho ali também, mas ainda assim foi um momento muito importante para a finalização, para o fechamento de arco de cada um deles ali, né? Como, por exemplo, a cena da Nancy com o Jonathan, que tudo bem, tem gente que ficou um tanto confuso para saber se eles tinham terminado, se tinham continuado o relacionamento ali, né? Eu também fui uma das pessoas que ficou confuso e acho que aí pecou um pouco no roteiro, mas dá para notar que eles se acertaram de um jeito ou de outro, independente de como acabou a relação ali deles. Dá pra saber que eles se acertaram, eles meio que se perdoaram, eles perceberam que os dois estavam errados na relação, os dois tinham cometido erros, então acho que foi uma boa cena ali também. Tem o Will, ele saindo do armário, que muita gente critica, mas eu acho que é uma boa cena, como eu falei, acho que podia ter encurtado um pouquinho, mas o resto é uma cena muito bonita ali também. O ator, o Noah, esqueci o sobrenome dele ali também, mas ele arrebenta na cena, todo mundo arrebenta, né? Dá pra ver a reação de emoção de alguns ali também, né? Então, tipo, principalmente da Robin, inclusive, acho que é uma cena muito boa também, então acho que tem esses momentos, né? Esses momentos ali. A cena do Dustin no último episódio, na formatura, foi perfeita ali também. Uma homenagem ao personagem do Ed, inclusive, uma referência a ele. Então acho que assim, tem esses monólogos que são os momentos-chave ali de fechamento e de encerramento de cada personagem. Então acho que eles acertam bastante nisso também. Como eu falei, alguns momentos são encheção de linguiça, sim, pra tentar fazer o episódio demorar um pouquinho mais ali também, que acho que é assim que a Netflix ganha, a partir do quanto de tempo que você assiste cada episódio, eu acho que é mais ou menos alguma coisa assim, qualquer coisa vocês me corrijam, quem saber melhor, mas ainda assim foram momentos bem emblemáticos, que fizeram muito bem para o amadurecimento e o crescimento de cada personagem. E com certeza vai ter gente reclamando, falando que a série é covarde, que os irmãos Durf é covarde por não terem matado o personagem. Só que aqui eu vou passar pano aqui, porque essa ideia de que precisa matar a personagem para criar um arco de tensão, alguma coisa assim, dependendo da obra, às vezes é bom sim também. Mas quando você consegue manter os personagens vivos ali também por bastante tempo, fazer com que tenha um arco de fechamento sem precisar necessariamente partir pra morte, acho que é bem legal também. Que nem fez com, por exemplo, o Guardiões da Galáxia, nenhum dos personagens ali morreu. Então, tecnicamente a Gamora morreu, né? Mas aí trouxeram um jeito de colocar ela de volta na trama ali. Mas tirando isso, todo o arco dos personagens ali dos Guardiões teve um encerramento e nenhum deles precisou morrer. Nem o Rocket, nem o Drax, nem o Quill, nenhum deles ali também, né? Então foi um fechamento muito legal nos Guardiões. E Stranger Things acho que fez uma coisa bem parecida. Ó, podia ter sido melhor, como eu falei, né? Só que assim, não é covardia eles não terem matado os personagens ali também. Eu acho que eles conseguiram manter isso. O que pode talvez ter atrapalhado é o fato dessa encheção de linguiça, como eu falei, de repetição de arco, repetição de acontecimentos ali, né? Talvez, acho que muita gente fala que a série se demorou um pouquinho mais, né? Acho que podia ter se encerrado uma temporada antes, talvez duas, né? Acho que talvez não é nem o número de temporadas em si, mas acho que como eles trataram cada uma delas ali, como eu falei, por conta dessa repetição de arcos ali também, né? E assim, se tem uma coisa que é covarde, pra mim, na minha opinião, aliás, na verdade, tem dois desabafos aqui. Primeiro, a hipocrisia de muitos fãs de Stranger Things falar que a série é covarde por não matar personagem, só que ao mesmo tempo que ficava pedindo pro Ed voltar ali também, ficava torcendo pra ele voltar. Aí, tipo, mano, decida, assim, não quer que mata personagem, mas quando mata quer trazer de volta, aí não tem como. E a segunda questão que eu falei, que o que seria realmente covardia, que é aí uma coisa que acho que a Stranger Things realmente faz, que é matar a personagem e depois dizer que não morreu. Foi assim com o Hopper na terceira temporada, foi assim com a Max na temporada passada, na quarta temporada, foi agora assim com a Eleven, que inclusive eu acho que, apesar de ter sido um momento bem legal pra Eleven, aquele sacrifício dela, acho que repetiu uma coisa lá da primeira temporada, e aí, como eu falei, essa questão de repetição de arco, né? Não que não tenha sido bom, tenha sido uma coisa ruim, acho que como a série já tinha feito essa questão do sacrifício da Eleven lá no começo, e como ela abusou um pouco dessa ideia de que morre, mas não morreu, aí acho que perde um pouco a força ali do sacrifício da Eleven. Tudo bem que eles fizeram meio que de uma forma, como posso dizer, meio em aberto ali. Eles transformaram a Eleven no gato de Schrödinger,
O gato do chucrute lá, né? Quem entende sabe mais ou menos do que eu tô falando, né? Então, tipo assim, pode ser que ela tenha morrido, pode ser que ela tenha sobrevivido, que nem o Mike fala, né? Não tem como confirmar isso, né? Eles acreditam que ela sobreviveu, mas pode ser que não, ela realmente tenha sacrificado. Conhecendo os irmãos Duffer, é bem capaz de ter deixado aquilo justamente pra mostrar que ela sobreviveu sim, né? Mas meio que deixa a interpretação ali também, tem essa intenção de deixar interpretação. E olha como os irmãos Duffer são safados, né? Porque eles dão uma alfinetada no público. A Max falando ali, né? Não, mas você não é um contador de história, vai acabar assim, em final feliz, né? Porque todo mundo tava reclamando que não matava o personagem. E deu ali direcionamento, deu um final digno pra cada personagem, que acho que cada personagem realmente merecia ali também. As crianças, o pessoal mais jovem ali da adolescência, né? Os adultos, acho que todos eles tiveram um bom final também, né? E olha como eles são mais safados ainda, porque todo mundo estava implorando pra não matarem o Steve, e eles decidem assustar a gente logo no começo desse último episódio, da forma mais cachorro possível, né? Porque pior do que seria matar o Steve, seria matar ele da forma como eles deixaram a entender ali, caindo simplesmente por um acidente. Aí seria sacanagem. Se fosse pra matar ele, matasse de uma forma heróica, que nem foi o Ed, por exemplo, né? Mas beleza, né? Acho que não cumprimentou, esqueci, como é que fala a palavra, né? Não cumpriu, né? Não se concretizou o medo das pessoas ali com a morte dos personagens, principalmente o Steve, e eu acho que conseguiu dar um encerramento digno pra cada um. A série não foi covarde em deixar esses personagens vivos, aliás, todos eles mereciam, depois de 5 anos ali, né? No caso pra gente é 10, né? Mas na cronologia da série, depois de 5 anos passando por perrengue, enfrentando monstros e demônios e realidades alternativas, eu acho que cada um teve um devido final que eles mereciam ali. E agora um ponto mais negativo aqui também, né, principalmente relacionado a esse último episódio, a última temporada também, mas nesse último episódio, é a questão dos militares, né, porque a gente teve 2 vilões ali, que seria o Vecna, que é o chefão da parada, né? E eu acho que a finalização, a luta final contra ele foi simplesmente surpreendente ali também. Colocaram Kaiju, faltou uns Demogorgons ali, né? Porque, tipo, se aquela era a casa dos Demogorgons, por que eles não apareceram ali também pra atrapalhar os heróis em algum momento, né? Mas tirando isso, a gente tá tão conectado com o momento da ação que a gente releva isso, né? Mas o Kaiju também, a luta da Eleven contra o Vecna, o Will dominando o corpo dele, a Joyce finalizando o bichão feio ali também. Nossa, foi maravilhoso aquele momento final ali da batalha final contra o Vecna, né? Em contrapartida, tem os militares, que sinceramente acho que eles colocaram aqui como trama paralela, como se fosse um outro tipo de vilão, mas que não tem o mesmo peso, por exemplo, que tinha antes, inclusive, na série, quando estavam caçando a Eleven, né? Aqui, acho que essa trama dos militares, da Doutora Kay, serviu apenas para, como posso dizer, um degrau a mais para os demais acontecimentos, um degrau a mais na luta contra o Vecna, um degrau a mais para a Eleven ter o seu final ali também, um degrau a mais para os outros personagens também terem seus finais, porque assim, tipo, acho que os militares foram o ponto mais fraco que teve nessa temporada aqui, né? Mas de resto, eu acho que acertou bastante ali também com os vilões, né? Principalmente o Vecna. Eu falei em outro vídeo aqui também que eu tinha esse receio que eles colocarem um arco de redenção, assim, muito jogado. E foi legal ver que, tipo, o Will meio que se compadeceu e deu a chance pro Vecna se redimir ali dos seus crimes, dos seus erros. Mas aí a gente percebe que não, ele é vilãozão mesmo, como se, tipo, mesmo antes dele encontrar o Devorador de Mentes, ele já tinha essa maldade integrada nele de certa forma. Ele já não era uma criança muito comum, mesmo antes de ir pro abismo ali, né? Então acho que foi um encerramento bem legal pros vilões. Pelo menos o Vecna, né? Os militares que se danem. Então minha crítica, meu veredito, minha review final aqui sobre Stranger Things última temporada. Com certeza podia ter sido melhor. Tem os seus defeitos ali, tem muita encheção de linguiça. Acho que tem monólogos demais, ou monólogos muito compridos ali também, né? Eu sei que foram fundamentais pro encerramento do arco de cada personagem, mas podia dar um pouquinho mais de enxugada ali nesse momento, né? Mas como eu falei, acho que por conta de como a Netflix monetiza, deve ser por conta disso também, né? Teve seus pontos negativos, como por exemplo os militares, que foram muito abaixo, teve muita repetição de arco, mas tirando isso, eu acho que a série conseguiu dar um final digno para os personagens e para si mesma, né? Então acho que muita gente vai reclamar porque não é o que eles queriam ter visto, mas não acho que seja uma coisa necessariamente ruim. Eu acho que foi um final digno para os personagens, que todos eles mereceram um final feliz ali também, né? Acho que deixou algumas pontas soltas, obviamente, mas isso é por safadeza da Netflix de querer lucrar mais em cima dessa marca Stranger Things, né? Desse marketing, porque como eu falei no começo do vídeo, eu acho que é a série mais emblemática
do streaming, acho que é o que mais se enraizou na cultura pop. Tanto que aquele final ali das crianças guardando os livrinhos ali do Dungeons and Dragons é uma das melhores cenas ali também, uma das mais emocionantes. Dá pra ver que os atores também estão emocionados naquela cena. Acho que é equivalente, por exemplo, àquela cena final de Friends, que todo mundo coloca a chave deles ali na bancadinha. É algo parecido ali também, né? Então acho que Stranger Things se consagrou como uma das melhores cenas, uma das melhores séries da cultura pop, uma das que mais se enraizou também. Vamos passar os próximos anos falando sobre isso, lembrando dessa série, talvez de uma forma positiva, talvez de uma forma negativa, mas sinceramente, por mais que não tenha sido aquele show de bolice que muita gente gostaria de ver, incluindo eu, também não foi um final lixo, não foi uma temporada ruim, podre, como muita gente tá falando aí também. Foi um final digno pros personagens, podia ter sido melhor, obviamente, mas acho que se consagrou, acho que se finalizou da melhor forma possível que eles. E essa foi mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu, a primeira review de 2026, e esperemos que tenha mais outras ali também em séries, e torcemos também em filmes, inclusive, né, porque eu tive sorte de ir mais de uma vez no cinema no ano passado, né? Vamos torcer para que seja a mesma coisa esse ano também. Mas lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, então eu vou dar minha opinião sincera sobre esse conteúdo, vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas e vocês, concordam comigo que essa série podia ter sido melhor, esse final podia ter sido melhor, ou você acha que foi perfeito ali? Concorda comigo que foi um bom final ou você acha que foi um lixo total ali, né? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Stranger Things, que é fã da Netflix, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. E deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. E lembrando que a meta desse ano, a meta inicial, é de 2.500 inscritos antes do final de 2026. Vamos bater essa meta e já colocar uma meta logo em seguida, né? Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!